1 aos Coríntios, capítulo 14, eu vou ler do verso 6 ao verso 19, diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Oremos. Deus, teu povo, mais uma vez se encontra reunido para adorar o teu nome. E como cantamos, ó Deus, o nosso desejo, a nossa esperança é que o Senhor fale ao nosso coração a verdade da tua palavra. Que o Senhor nos dê coração humilde para nos submeter à instrução da Escritura, Pai. Por vezes queremos seguir os nossos caminhos e precisamos ser de fato orientados pelo Senhor. Por isso, santifica-nos por tua palavra, que é a verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na década de 90, havia um episódio um seriado que ficou muito famoso, chamado Friends. E um desses episódios trata do dia de ações de graças. E uma das personagens, a Rachel, ela vai preparar uma sobremesa. E porque o livro de receitas está com a página grudada uma na outra, ela mistura uma receita doce com uma receita salgada, e ela acaba adicionando carne à sobremesa. Então eles sentam para comer, e aquele gosto está muito estranho, os amigos querem ser gentis, ninguém quer falar muita coisa acerca do que está acontecendo. Às vezes ela vira, vai fazer alguma coisa, um joga no lixo, descarta a sobremesa, até que se descobre o erro. As páginas grudadas, ela começa a fazer a receita doce, vira a página, está ali uma torta salgada. Mas a parte engraçada fica por conta de outro personagem chamado Joey, porque enquanto está todo mundo achando muito esquisito aquilo, ele está comendo aquele prato, e o amigo pergunta se ele gostou. Ele falou: gostei. Ele falou: mas como que você gostou disso? E a resposta dele é mais ou menos a seguinte: falou assim, creme é bom. Ele fala: geleia é bom, carne é bom, tem nada de ruim aqui. Como é que você junta um monte de coisa que eu gosto de comer e vai sair alguma coisa ruim? Essa cena ficou muito famosa e ela é muito citada
esta frase, e ela traz uma lição para nós. Quando você não segue corretamente as instruções, geralmente as coisas saem muito errado. E há muitos crentes que leem a Bíblia, parece que com as páginas grudadas, e eles pulam de um tópico para o outro, confundem assuntos, tiram conclusões segundo aquilo que eles querem entender e vivem as suas vidas dessa maneira. Mas não é assim que nós lidamos com a Escritura, não é assim que nós lidamos com a verdade. Como eu já mencionei, o capítulo 14 da Epístola aos Coríntios é o capítulo em que Paulo está regulando o uso dos dons extraordinários, a forma como Deus revelava a verdade àquela igreja. Nós temos acompanhado aqui, e o tema da série é que a igreja de Corinto era uma igreja dividida pelo orgulho. Eles conseguiram pegar as bênçãos de Deus, que eram os dons, e em vez de usar para a edificação do povo, eles olhavam para os dons como algo que ia favorecer a eles. Era algo para eles serem vistos, era algo para eles serem notados. E Paulo então está mostrando que não adianta ter os dons extraordinários se o uso não for com amor. Nada, na verdade, que você faça sem amor vai adiantar. Será como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Nos 5 primeiros versos aqui do capítulo 14, Paulo já mostrou que o dom da profecia é maior do que o dom de línguas. E lembre o que está em jogo aqui. O dom de línguas, ele era mais vistoso, mais apresentável, mas as pessoas não entendiam. E é por isso que Paulo fala, quem profetiza é superior a quem fala em línguas. E a profecia, sim, ela edificava toda a igreja. O dom de línguas sem interpretação servia apenas para exaltação da própria pessoa. E como o amor não busca o seu próprio interesse, Paulo não está então encorajando o uso desse dom. Nos versos que eu li nessa noite, Paulo vai falar um pouco mais acerca desse assunto. E o que ele fala aos coríntios ensina que você deve compreender a mensagem. Diferente da personagem que não compreendeu a receita e por isso fez errado, você precisa compreender a mensagem da palavra de Deus. Paulo desenvolve isso dizendo que você deve entender a mensagem para saber o que fazer. Veja o argumento que Paulo vai usar. Ele afirma que se ele estivesse entre os coríntios, sem falar alguma coisa compreensível, isso não serviria para coisa alguma. Verso de número 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Veja a ênfase de Paulo. Se eu for falando em outra língua, em que eu serei proveitoso para vocês? E a palavra aproveitar aqui, ela tem o sentido de ser útil. Ela traz o sentido de algo que é vantajoso. Qual a vantagem de eu chegar na igreja falando em outra língua? O que isso adiantará para a vida da igreja? E Paulo está deixando então muito claro que o entendimento é que importa, porque sem este não há serventia no uso dos dons. E ele ilustra então o seu ponto no versículo 7. Ele fala assim: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? E o instrumento a ilustração de Paulo, ela é muito simples. Se os sons dos instrumentos musicais não forem bem distintos, aqueles que ouvem não conseguem distinguir ou saber qual é o instrumento que está sendo executado. Não há
compreensão. As notas, elas devem ser emitidas com clareza, elas devem soar com clareza, para que se entenda a melodia. Quando isso não acontece, geralmente é uma tragédia. Talvez você já tenha visto aí alguns memes que falam sobre a expectativa e a realidade, e um dos que eu mais acho engraçado é um que traz a música do Titanic. Começa a tocar a música muito bonita do Titanic, essa é a expectativa, e quando vem para a realidade, então, há alguém tocando numa flauta, eu acho que é uma flauta doce, desafinado, atravessado, uma coisa totalmente sem sentido, o que seria a realidade. É terrível um instrumento mal executado. Que música é essa? O que a pessoa está tentando tocar? Mas ele usa ainda outra analogia. Veja o verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? E agora então ele fala do uso militar da trombeta. Com o avanço da tecnologia, a gente tem perdido muito isso. Os exércitos não usam mais a corneta para comunicação, eles usam rádio agora. Então, quando você vai nos batalhões, você ainda tem o corneteiro, mas é mais uma questão de tradição do que de uso na guerra mesmo, de utilidade na guerra. Mas eles sempre executaram um importante papel. Os corneteiros do exército ou das forças armadas, a semelhança daquele que tocava a trombeta na frente do exército. E Paulo então está descrevendo isso aqui. Se você nunca viu isso, dê uma olhada no YouTube, tem alguns exemplos de toque do corneteiro. É um corneteiro do exército lá que toca muito bem. Um toque famoso chamado de alvorada, que, como o nome bem diz, sinaliza o início do dia. Então o corneteiro logo pela manhã toca a alvorada. Todo mundo ouve no quartel. Eles precisavam então agora sair para formar. Há um toque chamado de chamada para o almoço. Então imagine aí, se pela manhã, ao invés de tocar a alvorada, o corneteiro tocasse a chamada para o almoço. Ia confundir todo mundo que ali estava. É esse o tipo de analogia que Paulo está fazendo aqui. Porque havia muitos tipos de toque para formação. Um toque que significava que o pelotão precisa estar em sentido, ou que poderia descansar, ou apresentar as suas armas. O ponto de Paulo então é: se o corneteiro não for preciso no seu toque, não for preciso no seu comando, se o batalhão não entendeu o que está sendo tocado, o que está sendo requerido, não há como se preparar para a batalha. A comparação então aqui é com as línguas. É preciso que haja compreensão, entendimento, senão você não sabe o que fazer, você simplesmente ficará perdido. E então ele faz a aplicação no verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. É como se vocês estivessem falando sozinhos. Ninguém entende, ninguém compreende, ninguém sabe o que Deus está requerendo deles. Você precisa entender a mensagem, para que você saiba o que fazer, para que você saiba o que Deus requer de você. Lá no Salmo 119, verso 11, o salmista afirma que guardava a palavra no coração para não pecar contra ele, contra o Senhor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No Novo Testamento, você verá Jesus orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E tudo isso implica compreensão, entendimento.
As palavras, elas precisam ser articuladas, compreendidas, assimiladas, guardadas no coração, para que haja então uma ação em acordo com aquilo que Deus está mandando, ou para que haja o evitar daquilo que Deus está proibindo. No breve catecismo, nós temos que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Sendo isso verdadeiro, segue-se que é preciso que você tenha plena compreensão daquilo que Deus manda você fazer, daquilo que Deus proíbe você fazer. Porque se não há compreensão, você estará perdido. Compreender é algo requerido pela Escritura. Sem entendimento, não há como evitar o pecado. E dessa maneira, aquilo que é dito na igreja, se não compreendido, deixará o povo sem um norte, sem uma direção. Isso, meus irmãos, implica algo muito sério, mesmo quando a comunicação é feita na língua do ouvinte. Porque, veja, Paulo está tratando aqui do milagre que Deus fazia, de alguns falarem em uma língua que nunca tinham estudado, mas outros não estavam compreendendo, porque eles também não conheciam aquela língua. Não havia entendimento, não há entendimento, não há como proceder corretamente. Mas mesmo quando eu falo em português, e vocês entendem o português, se as coisas não forem compreendidas, o problema será o mesmo. É por isso que o ensino deve ser claro. É por isso que aqueles que ensinam não podem ser ambíguos. Eu gosto muito de algo que J. Adams fala aos pregadores em um dos livros dele. Ele fala o seguinte: seria melhor para um pregador não falar nada do que oferecer à sua congregação especulações, incertezas ou mesmo possibilidades. Pregadores precisam estar certos daquilo que eles dizem. Quem fala a palavra de Deus, quem ensina a palavra de Deus, precisa estar convencido disso. Precisa se debruçar no texto bíblico, precisa compreender exegeticamente aquilo que está sendo dito, porque a responsabilidade é muito grande. Não pode haver ambiguidades. Quando você não compreende corretamente a palavra de Deus, você não tem condições de viver de modo agradável diante dele. E essa é uma questão séria para os pregadores, que precisam ser claros. Isso é uma questão séria para quem ouve. Quem ouve precisa estar atento, para que você não perca algum ponto e depois diga assim: mas não faz sentido isso aqui. Sim, se você não entendeu o que foi dito anteriormente, não vai fazer sentido mesmo. É por isso que quando você ouve a pregação da palavra, você precisa estar muito focado e muito atento àquilo que está sendo dito. Tem muita gente que está até ouvindo a pregação, mas a cabeça está lá em Nárnia. Ele está em outros lugares. Não é sem razão que quando você tem um ensino sobre o dia do Senhor, a ideia é que você deixe de lado as outras coisas que são lícitas. Porque quando Cristo está falando à igreja por meio da pregação da palavra, você não pode estar aí pensando na conta que você tem que pagar amanhã, nos seus compromissos de trabalho amanhã, naquilo que vai cair na prova da escola, naquilo que estão requerendo de você. A atenção tem que ser para aquilo que Cristo diz. Essa questão é tão séria que há uma pergunta no Catecismo Maior sobre o que é exigido daqueles que ouvem a palavra pregada. E a resposta é a seguinte: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Quando você vai ao culto, você se prepara para ouvir a palavra?
Você ora para que Deus use o pregador para pregar fielmente. Você pede a Deus humildade para reconhecer que muitas vezes a pregação falará contra as suas convicções, e entre as suas convicções e aquilo que Deus diz, você tem que deixar de lado as suas convicções. Você ouve com diligência, você ouve em oração, mas diz mais: é exigido que aqueles que ouvem a palavra, que eles comparem com as escrituras aquilo que eles ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito. Há muitos crentes que ouvem a pregação e dizem: não concordo. Por que você não concorda? Porque não é assim que eu entendo. Mas por que não é assim que você entende? Mas eles estão com as páginas da Bíblia grudadas. Por vezes a resposta é então enviesada, porque eles confundem os assuntos da graça de Deus com a justiça de Deus, coisas que não se chocam. É preciso que você atenda com mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus diz a resposta. Diz mais: que meditem nela, conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Perceba que tudo isso tem a ver com compreender, entender aquilo que está sendo dito. Voltando ao nosso texto, Paulo continua demonstrando essa importância da compreensão, versos 10 e 11. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Duas pessoas de nações diferentes que se encontram e não compreendem o que uma e a outra estão dizendo, não podem chegar a um acordo. Eu lembro que na nossa viagem, nós fomos lá na Disney e tinha lá tem muito funcionário de tudo quanto é país, né? E eu precisava encher o balde de pipoca. E eu, com o meu inglês mequetrefe, fiquei treinando como que eu ia pedir pipoca, para não passar vergonha. Fiquei pensando aqui, e enquanto a fila estava andando, eu ia articulando aqui na minha cabeça como que eu ia pedir a pipoca, com um baldinho aqui. Quando chegou na hora, assim, na pressão, um monte de gente na fila, o rapaz olhando para mim, tentei uma vez, não saiu, eu tentei a segunda vez, quando ele viu que não ia sair, ele olhou para mim e falou assim: vamos em português mesmo? Brasileiro. Eu fiquei com a raiva, falei: por que não falou antes? Deixou eu ficar aqui, me perdendo aqui. Não dá para você se entender, não dá. Não tem jeito. É algo complicadíssimo. E quando Paulo fala isso, ele está falando exatamente, apontando para o fato de que aqui são línguas humanas. Foi exatamente aquilo que ocorreu em Babel, quando Deus confundiu a linguagem. Lembra lá de Gênesis 11? O povo está unido para pecar. Nós vamos fazer, está todo mundo de acordo aqui? Nós vamos fazer uma torre cujo topo chega até os céus. Vamos deixar o nosso nome famoso e célebre. Nós não vamos ser espalhados pela terra. Então estão trabalhando. Deus desce e julga aquele povo. Deus confunde a linguagem. E agora não há como continuar a obra. É difícil fazer obra quando o pessoal se entende na mesma língua. Imagina quando alguém pede tijolo, cimento, dá uma ordem e o outro não tem ideia do que está sendo dito. Deus julga confundindo a linguagem.
Fica claro, então, olhando para aquele episódio, que a falta de entendimento nunca irá produzir um fruto bom. Sem entender uns aos outros, restou a separação. E a igreja de Corinto estava dividida. Não só por conta disso, mas por conta de falta de entendimento acerca do lugar dos dons e do porquê Deus deu dons. Quando alguém está pronto a dividir a igreja por conta do que fazer ou do que não fazer, é porque os dons estão sendo buscados de maneira errada. A unidade do corpo de Cristo é importante. A fé cristã, meus irmãos, é racional. Infelizmente, o que se vê em muitos lugares, onde há pretensas manifestações de línguas, o que se tem é muita emoção, mas não passa disso. Emoções à flor da pele. As pessoas saem do culto dizendo como foi bom, como Deus falou, o que foi que Deus falou. Eu não sei. Eu sei que Ele falou. Deve ser alguma coisa boa, porque veio de Deus, né? Se você não compreendeu, não serviu para nada. Não é possível que você agrade a Deus ouvindo uma instrução que você não consegue colocar em prática. Mesmo um autor continuista, que eu estava lendo para interpretar esse texto, ele admite o seguinte: não há dúvida de que nessa passagem, Paulo está priorizando o entendimento, pois a edificação vem por meio da mente e do entendimento. Você precisa compreender a mensagem para saber o que fazer. E Paulo então passa para esta segunda parte: você deve entender a mensagem para que haja verdadeira edificação. Então a ordem de Paulo é muito clara, versos 12 e 13. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Vocês querem dons? Vocês querem ser usados por Deus? Vocês estão procurando dons? Não pode ser para você. A sua busca por validação está edificando o povo de Deus ou está dividindo a igreja do Senhor? Verso 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. E o ponto é, sem a interpretação das línguas que eram faladas de forma milagrosa, seria impossível que houvesse edificação. Por isso, mais do que desejar falar em línguas, os coríntios precisavam desejar orar, falar em línguas, mas eles precisavam orar para que eles fossem instrumentos de edificação para o povo. Porque de outra forma, eles seriam como o que Paulo já disse, como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Progridam para a edificação da igreja. Se a sua busca não edifica a igreja, pelo contrário, causa confusão na igreja, a sua busca está errada. A sua busca é egoísta. A sua busca é fruto de orgulho. Não há edificação sem compreensão. Você precisa imitar então a Cristo, que conforme Paulo disse em Romanos capítulo 15, veja lá, procedeu da seguinte maneira. Romanos 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Você busca dons, você busca servir para a edificação do outro, para o benefício
do outro e não para o seu. No verso 14, Paulo diz mais, volte lá. Ele vai demonstrar que a oração em outra língua, dada milagrosamente por Deus, não deixa de ser oração, mas não traz fruto, nem para quem está falando, nem para aqueles que estão ouvindo e que não compreendem a linguagem. Veja o que ele diz, verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu estava mais uma vez pensando nisso essa semana e lembrando do meu professor de hebraico. Primeiro ano de seminário, primeira aula de hebraico, a gente entrou e o professor foi lá no quadro e escreveu todo o alfabeto hebraico. O primeiro susto foi que ele começou a escrever da direita para a esquerda, porque é assim que lê o hebraico. O segundo susto é que ele disse que o hebraico não lê como nós lemos em português, né? Uma letra após a outra, mas você lê a consoante, a vogal que está embaixo, a consoante, a vogal que está embaixo. Então a leitura é assim, e ao contrário. E aquele monte de desenho, porque aquilo não era letra, aquilo era desenho. Então a gente tinha que aprender a desenhar aquela letra. Ele mandou fazer no caderno, deixou o alfabeto todo lá e disse para a sala assim, agora repitam aí comigo. Apontava para a letra Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, pronto, todo o alfabeto. Segunda vez, Aleph, Beit, Gimel. Terceira vez, quinta vez, todo mundo. Depois da quinta vez ele disse assim, agora que vocês já estão alfabetizados, na próxima aula a gente começa a ler. Mas como assim? Agora eu descobri algo interessante. É possível ler. Você agora sabe o som das letras. Você sabe o que significa cada desenhozinho daquele lá. Se você juntar um com o outro, você vai conseguir articular o som. Você vai ler a Bíblia. Sabe para que isso vai servir? Para nada. Porque você não entendeu nada. Mas é a Bíblia, não deixou de ser a Bíblia. Não deixou de ser a palavra de Deus inspirada. Mas se você não entender, não adianta. Não há edificação, não há compreensão. E aí os seminaristas saíam, chegavam na igreja falando Bereshit, Bara, Elohim. Assim, que isso? Você não está aprendendo hebraico. Pergunte lá o que era aquilo. Nada, decorava os sons, era só para impressionar mesmo o pessoal. Agora, deixou de ser a palavra de Deus? De jeito algum. Quem falava milagrosamente em outra língua estava orando? Sim. Era uma oração de fato, mas a mente ficava infrutífera. Porque sem compreensão não há edificação. E essa então é a razão do verso 15. Paulo diz assim, que farei, pois? Se é desse jeito, o que eu vou fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que Paulo está colocando aqui é preciso compreender, é preciso entender. E esse é o tom dessa carta, ou desse capítulo da carta, o tempo todo. Essa é a insistência do apóstolo Paulo para a edificação. É necessário mais do que a articulação de palavras, é necessário compreensão, entendimento das palavras. E é por isso que se fala tanto sobre os analfabetos funcionais. Pessoas que conseguem até mesmo ler um texto, mas se você perguntar sobre o que diz o texto, eles não têm ideia. Eles não compreenderam. Eles não sabem juntar as ideias. Eu já disse, alguns já me ouviram falar aqui de um pastor que uma vez orou lá na nossa igreja, num encontro que teve, e deram a oportunidade para ele orar. Ele começou a oração dele
de pé, e a igreja toda de pé, dizendo assim: genuflexos estamos, Senhor, na tua presença. E se você não sabe o que é genuflexo, é só você lembrar daquelas madeiras que tem em alguns bancos de igreja, onde você se ajoelha. O nome daquilo é um genuflexório. Os noivos, em muitos lugares, ajoelham-se no genuflexório, porque genuflexo é de joelho. Estava todo mundo em pé. E a oração dele era: genuflexos estamos. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que ele ouviu alguém orando assim, achou a palavra bonita e tascou na oração dele, mas não entendia nada do que estava falando. E estava falando na língua dele, viu? Português. Falou doideira. Tem que ter compreensão, senão não há edificação. E isso não é verdade apenas para o que falava em línguas. Isso era verdade também para quem ouvia. Verso 16 e 17. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo já falou que quem ora em língua, de fato está orando, ele só não está sendo edificado. Então ele está falando, se você está dando graças em língua, é verdade, isso continua sendo ação de graças. Como o seu irmão vai dizer amém? Assim seja. Porque quando alguém ora, e você precisa prestar atenção para que você concorde. Amém. Eu estou ali, eu estou orando com ele. Essa oração representa aquilo que eu quero dizer ao Senhor. E o que Paulo então está fazendo aqui é aplicar o que ele disse sobre o tocador de trombeta do verso 8. Veja lá. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se você orar em uma língua que o camarada não entende do seu lado, como é que ele vai dizer amém? Ele nem sabe a hora de dizer amém, ele não sabe a hora que você terminou a oração. Logo, não há edificação. Algo importante aqui, porque Paulo está classificando aquele que não está entendendo como um indouto. Veja de novo a palavra que aparece aí no verso 16. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto? Essa palavra indouto, ela aparece lá em Atos dos Apóstolos, veja lá. No capítulo 4. Se você lembra bem de Atos, você sabe o que está ocorrendo aqui no capítulo 4. Verso de número 13. Pedro e João, pescadores, estão falando diante do sinédrio. E o verso 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. A palavra traduzida aqui por inculto é a palavra que está traduzida lá por indouto. Como dirá o inculto o amém depois da sua oração? Isso significa que se houvesse ali alguém douto, alguém conhecedor daquela língua, ele poderia se beneficiar daquela oração. Ele poderia dizer amém. Do mesmo jeito que aconteceu no milagre do Pentecostes, quando aqueles homens todos galileus começaram a glorificar a Deus em várias línguas, e as pessoas que ali estavam de várias nações ouviram as maravilhas de Deus, compreenderam, porque era a língua deles. O problema era, se não entender, não há edificação. E o verso 18 então corrobora esse entendimento. Veja lá,
No verso 18 ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E se você quiser um exemplo do que Paulo está dizendo aqui, de novo, vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Falo em outras línguas mais do que todos vós. Capítulo 21, verso de número 37. Paulo foi preso. Então, no verso 37, o texto diz: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Essa pergunta é retórica. Paulo falou em grego com o comandante, ele disse assim: você sabe o grego? Então, ele diz, o comandante: não és porventura o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se então um grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram o que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. O que você precisa notar aqui? Primeiro, o oficial ficou surpreso por Paulo falar grego, fluentemente o grego. Paulo falou em hebraico, e estudiosos entendem que ele falou também aqui em aramaico. Então você tem pelo menos 3 línguas aqui. Quando Paulo fala, eu falo em outras línguas muito mais do que vocês, ele não está falando de labachúrias. Tem muita gente que acha que Paulo falava o labachúria do sul, o labachúria do norte e o labachúria de algum outro lugar. Não, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico e sei lá quantas línguas mais por estudar. Além dessas, Paulo também recebeu milagrosamente o dom de falar em línguas que ele não estudou. Como é que você sabe disso? Por causa do que ele está dizendo aí no texto. Dê uma olhada lá. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. O que significa que ele também falava as palavras que ele não entendia. Ao falar milagrosamente. Ao dar graças a Deus aqui, Paulo então aponta para a origem dos dons. Quando ele fala, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que vós, você precisa lembrar do capítulo 1. Vá lá no capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Paulo também falava em línguas de forma milagrosa. Isso era obra de Cristo. E Cristo não daria um dom para que a igreja não fosse edificada. E é por isso que, junto com o dom de falar em outras línguas, Deus deu à igreja dons de interpretação de línguas. Mas caso não houvesse ali alguém que pudesse interpretar para que a igreja fosse edificada, fale na língua do povo que está ali. Não se exiba. Busque a edificação da igreja. Paulo está deixando claro aqui que se ele fizesse isso, que se ele falasse em outros idiomas,
sem que os coríntios pudessem compreender, e ele disse isso já no verso 6, olha, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, qual a utilidade? Qual a relevância disso para vocês? De nada vai adiantar. Verso 19, mais uma vez, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Haveria proveito em uma frase? 5 palavras é uma frase, do que num discurso inteiro ininteligível. Essa é a comparação de Paulo. Não importa se eu falei pouco, importa que você ouviu. Se eu falar muito e você não entender nada, não há edificação. A questão então está muito clara. Não há edificação para o povo de Deus se ele não entende a palavra que está sendo anunciada. Você não é edificado a não ser que você exercite o seu discernimento, o seu entendimento, porque é a partir disso que você vai colocar em prática o que você ouve. É a prática daquilo que você aprende que leva você a uma vida de santidade. E é por isso que você precisa atentar à exortação de Tiago. Não sejam meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Você é exposto ao ensino, mas não acata o ensino. Você pode até muitas vezes não conseguir dizer, não, está errado. Está errado por quê? Porque eu acho que está errado. É preciso acatar o ensino. Lembre-se lá do que o nosso catecismo fala acerca de como que você ouve o sermão. E aquilo que Tiago está dizendo, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante, mostra que o entendimento é importante. Não basta apenas compreender, porque compreensão sem prática é inútil. Compreensão sem prática é hipocrisia. Da mesma forma que zelo por Deus sem entendimento, sem compreensão, também é errado, como Paulo falará aos romanos sobre os judeus. Quando ele diz, eu dou testemunho a vocês que eles têm zelo por Deus, mas eles não entenderam. Eles até conhecem a lei, mas eles rejeitaram Cristo, a justiça de Deus, porque eles não interpretaram corretamente os textos que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram o Messias, mas eles conhecem o texto, e eles são até zelosos pelo texto. Zelo sem compreensão não serve para nada. Compreensão sem prática não serve para nada. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Na fé cristã, o entendimento precisa vir acompanhado de prática, para que haja edificação. Jesus, lá por ocasião do ensino da humildade, por meio do exemplo que ele deu de lavar os pés dos discípulos, ninguém entendeu muita coisa no começo. O que esse homem está ajoelhando aqui, lavando o pé de todo mundo? Jesus então explica, vocês me chamam de mestre e senhor, vocês fazem bem, eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? E então ele diz no verso 17 do capítulo 13, ora, se sabeis estas coisas, se compreendeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Porque se só saber, sem praticar, não adianta. Percebe o ponto? Eles viram, eles compreenderam,
mas eles são ordenados a fazer. Paulo está deixando claro que a sua repreensão ao uso errado dos dons não era então uma questão de inveja dele. Ele falava em línguas muito mais do que os coríntios. Alguns poderiam falar assim: Paulo, você está falando para a gente não falar em língua, sabe por quê? Porque você queria falar em língua. Ou porque só você que quer falar em língua aqui. Que negócio é esse? Você acha que só você que tem a capacidade de fazer isso? Eu também tenho. Paulo não tem inveja nenhuma aqui, porque eu falo mais do que vocês em línguas. A preocupação de Paulo não é pessoal, com aquilo que ele pode fazer ou não. A preocupação de Paulo é com a edificação da igreja. E uma lição importante aqui é que a correção do erro precisa então ter em vista a glória de Cristo e a edificação da igreja. É isso que Paulo está fazendo. Não é questão de um ponto de vista pessoal. Paulo está preocupado com o corpo de Cristo. Não pode haver outra motivação, meus irmãos, para a correção, para o ensino, que não a igreja de Cristo crescer à medida da estatura da plenitude do seu Senhor. E é por isso que você precisa compreender. Deus se revelou, está aqui. Tudo o que é suficiente para a vida e para a piedade está aqui. Cuidado para não ler como se as páginas estivessem grudadas. Cuidado para não misturar assuntos. Cuidado para não confundir doutrinas. Porque quando isso acontece, não há compreensão. Quando não há compreensão, há problema. Eu queria então lembrar você dessa série, na introdução. Na série não bastou a boa vontade da personagem em agradar seus amigos com uma gostosa sobremesa. Porque ela entendeu errado a receita. O resultado foi catastrófico. Por não ter a receita clara, houve um erro gastronômico. Mas o erro gastronômico não é nada comparado aos problemas que a igreja enfrentará com o entendimento errado da doutrina. Cuidado com a forma como você interpreta a doutrina. Na igreja de Cristo você não é chamado a experimentar sensações e emoções por si só. Você precisa entender a mensagem para saber o que fazer. Você é chamado para agradar a Cristo, o seu Salvador. Ele dá a você direção clara na palavra e é preciso compreender a mensagem. Para isso ele deu a você o Espírito Santo, que ilumina o seu entendimento. Você precisa entender a mensagem para que haja edificação. Cristo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Nele você vê claramente a glória do Pai. O mistério que estava oculto na antiga aliança e que agora está revelado no Evangelho. A mensagem do Evangelho é clara. Confessionalmente, nós cremos assim: as coisas que devem ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários. Não precisa milagre de Deus dar interpretação, o dom de interpretação para alguém. Você só precisa aprender o português, aprender a ler, aprender a interpretar o texto, no devido uso dos meios
ordinários podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Você pode e deve entender a mensagem de Cristo, mensagem que Ele tornou clara, para que você obedeça, seja edificado, glorifique a Ele e contribua para a edificação do povo de Deus.